comemoração ao aniversário da casa, que está fazendo 53, 52, 54 anos. 50, outra 50, é minha idade, 51, ou 50, não é? Muito bem. Né? Então, é em comemoração a isso, né? Ao aniversário da casa. Esclarecendo também, né? Que vai o estudo até domingo que vem, até o próximo domingo, e a tabelinha dos palestrantes está ali, pregado. Certo? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, a permissão para iniciarmos a reunião de hoje, pedindo o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga dessa casa, dos mentores que são os responsáveis, né, por este encontro, que todos nós estejamos abertos para entender, compreender os ensinamentos, as instruções que serão passadas para nós aqui hoje. E principalmente, colocar em prática no nosso dia a dia. É com muita alegria que nós convidamos hoje o nosso companheiro Robert para estar falando conosco. Que Jesus nos fortaleça. E assim seja. Por favor, até 9h30. Ele vai estar falando de um assunto que nenhum de nós somos, né? Atritos familiares e filhos difíceis. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que os nossos mentores espirituais possam continuar nos incluindo, nos fortalecendo e nos orientando nessa nossa jornada aqui na Terra. Muitas vezes cheia de dificuldades, de desafios, de ansiedade, mas a certeza que Jesus caminha com cada um de nós, ombro a ombro e lado a lado, nos fortalece e nos impulsiona a seguirmos sempre adiante, com toda fé e com muita esperança. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite e à oportunidade de estarmos reunidos nesta casa que tão carinhosamente nos apoia, uma proposta de refletirmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E aproveito a oportunidade para parabenizar a casa por seus mais de 50 anos. Que os bons Espíritos, sob a tutela do nosso Senhor Jesus, continue a abençoar e a fortalecer todos os trabalhos que aqui são realizados, todas as pessoas que aqui são acolhidas, encarnadas e desencarnadas. Essa semana especial na casa, o tema central é trabalhando a afetividade no lar com Jesus. Isso já nos convida a uma profunda reflexão. Trabalhar a afetividade no lar com Jesus. Quando nós pegamos a questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir de modelo e guia? E a resposta é direta: Jesus. Jesus é o nosso modelo,
é o nosso guia. E cabe a nós refletirmos: estamos permitindo que Jesus guie as nossas vidas? Estamos procurando nos espelhar em Jesus? Quantos de nós nos colocamos na posição de seguidores do Cristo? Mas se pararmos bem para pensar, situações corriqueiras do dia a dia que estão sempre acontecendo, seja em pensamentos, em palavras, em atitudes, não encontram ressonância nos ensinamentos de Jesus. O benfeitor espiritual Emmanuel nos diz que o nosso problema, o problema do cristão, não é chamar por Cristo, mas é permanecer com Cristo. É permanecer com Jesus. E a nossa proposta de reflexão é trazer Jesus para a nossa realidade. Trazer Jesus para a nossa família, para as nossas ações, para as nossas palavras, para as nossas atitudes. Certamente alguns irmãos devem estar dizendo: mas é tão difícil ser Jesus? Com certeza. Mas a proposta ainda não é essa. E se nós observarmos, o próprio Jesus nos diz, em duas situações: vós sois deuses, e podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. A sabedoria de Kardec na pergunta: qual o tipo mais perfeito? Kardec não pergunta quem, qual o tipo? E nós temos em Jesus o nosso maior exemplo de amor, de caridade, de fraternidade. Então nós também, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas imperfeições, nós também podemos ser bons exemplos, tal como Jesus nos ensina. Exemplos de amor, exemplos de bondade, de caridade, de fraternidade, de gentileza, que cada vez mais está ficando fora de moda. É o convite que a espiritualidade nos faz, ao resgatar o Evangelho de Jesus, a nos fazer lembrar dos seus ensinamentos. O espírito Alcildo, um espírito de elevadas conquistas morais, vinda lá das paragens de Sírios, vai nos dizer, numa obra intitulada Renúncia, mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, que os ensinamentos de Jesus precisam ser conhecidos, meditados, sentidos e vivenciados. Essa é a grande proposta para cada um de nós. É como se ela nos trouxesse um roteiro a ser seguido. Eu preciso conhecer os ensinamentos de Jesus, mas não apenas conhecer. Eu preciso refletir sobre esses ensinamentos. E à medida que eu for refletindo, trazer para a minha intimidade. Os ensinamentos de Jesus precisam entrar em mim, tal como a doutrina dos Espíritos. E à medida que esses ensinamentos estiverem na minha intimidade, certamente eles serão exteriorizados por meio das nossas ações, por meio das nossas palavras, por meio dos nossos pensamentos. E Jesus vem trazer para nós as boas notícias. A boa nova do Evangelho são as revelações de Jesus, são as boas notícias, são as verdades, é o Evangelho da redenção, redenção de cada um de nós. Então o Evangelho de Jesus não é para o outro, é para nós, é para o nosso
nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Mas é importante que nós procuremos aprender com Jesus, que nós procuremos ouvir Jesus, para que possamos cada vez mais tentar vivenciar na nossa intimidade, na nossa realidade. No Evangelho de João, há um diálogo entre Jesus e os fariseus. Alguns estudiosos até dizem que foi uma discussão. Está lá no capítulo 8. Por volta do versículo 31, Jesus vai dizer assim: se permanecerdes em minhas palavras, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os fariseus vão logo exclamar: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, e dizeis que seremos livres? E Jesus responde: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado torna-se servo do pecado. Nós vamos observar que os fariseus, assim como a maioria de nós, não entendiam os ensinamentos de Jesus. Jesus não falava de uma libertação física, Jesus não falava de cadeias, de penitenciários, daí eles exclamarem: nunca servimos a ninguém. Mas Jesus falava de uma libertação moral. Jesus falava e fala de uma libertação espiritual. As palavras de Jesus são espírito e vida. Toda vez que cometemos pecados, nos tornamos presos a esses pecados. Toda vez que cultivamos em nós sentimentos impuros, nos prendemos a estes sentimentos. Quantas vezes nos prendemos ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, aos nossos caprichos, às nossas vontades? Quantas vezes nos encontramos presos ao nosso preconceito, ao nosso jeito inflexível de ser, à nossa falta de paciência, de tolerância, ao nosso personalismo, ao nosso imediatismo? Quantos de nós nos prendemos às nossas verdades? Mas e as verdades do Cristo, que são infinitamente superiores às nossas? Nós estamos buscando direcionar a elas? Porque quantas vezes nós exigimos de um irmão um comportamento que nós mesmos ainda não temos? Quanta dificuldade nós temos de conviver com as diferenças, de aceitar o outro assim como ele é? E na família, que é o nosso foco de reflexão, que nós temos as maiores dificuldades. Que muitas vezes nós queremos impor as nossas vontades, que encontramos as grandes dificuldades de convivência, de tolerância, de aceitação. E essa é a proposta da nossa reflexão, de refletirmos sobre os nossos comportamentos enquanto núcleo familiar. Como nós nos comportamos com aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia? Será que nós estamos exigindo daqueles que convivem conosco, que se encontram no nosso ambiente doméstico, mais do que eles têm condição de oferecer?
e exigindo ainda aquilo que nós também não oferecemos, mas que julgamos sob uma ótica de ser o correto? Estamos nos comportando segundo aquilo que Jesus espera de nós? Porque se não estivermos, o convite é para acendermos uma luzinha de alerta e refletirmos sobre esses comportamentos. Quantos de nós queremos que a nossa família seja perfeita, porque vemos na família de um amigo uma suposta perfeição, mas não a conhecemos na sua intimidade? Porque todas as famílias têm dificuldades, todas as famílias têm defeito. Se nós abríssemos aqui espaço para cada um falar, certamente nós ouviríamos as queixas da família de todo mundo. Poderia ser, inclusive, até um alento para alguns, ao perceber que existem famílias com maiores dificuldades do que as nossas, com maiores desafios. Mas é na família que nós vamos aprender verdadeiramente a amar. É na família que nós vamos aprender verdadeiramente a perdoar. O grande desafio em família é o da convivência. Aprendermos a conviver com os outros. Porque afastar é muito fácil. Mas estarmos ali dia a dia, enfrentando as dificuldades, enfrentando os problemas, enfrentando as diferenças. Esta é a grande proposta. E nós vamos falar um pouco disso. Então a gente já começa a enxergar a importância da família nas nossas vidas. Mas nós vamos ver no nosso tema, que é trabalhando a afetividade aonde? No lar. E aí? Nós moramos em um lar? Porque uma coisa é a nossa casa, feita de alvenaria ou de outro material, a estrutura. Mas aonde nós moramos, aonde nós habitamos, já é um lar? Porque o lar é um local de harmonia. O lar é um local de paz, de equilíbrio. É onde nós temos a oportunidade de recarregar as nossas energias depois de um dia intenso de trabalho, de um dia agitado e tumultuado. É para lá que nós vamos. É lá o local de acolhimento, de renovação. E nós enxergamos na nossa casa um lar. No caso do Chico, que a primeira vez que ele foi para os lados do Triângulo Mineiro, lá para Araxá, ele andando pela cidade, encontra uma senhora de nome Francisca, e ela vai conversar com ele, se apresenta, e ali ele, com um tratamento todo carinhoso, ele convida ela para tomar um café. E ela aceita, mas perto deles havia um bar. E ele direciona para o bar, convidando aquela senhora. E ela vai estranhar. Fala: Chico, o senhor está me levando para um bar? Um espírita frequentando um bar? E o Chico vai dizer para ela com todo carinho: ô minha irmã, quando um espírita entra em um bar, ele se transforma em um bar. Então depende de nós. E muitas vezes nós esperamos do outro. Nós estamos contribuindo para que o nosso ambiente doméstico seja um lar.
Porque isso implica em uma grande responsabilidade. Porque o lar é aonde o homem se edifica. Quando nós pegamos no livro O Consolador, mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a questão 110, é feita a seguinte pergunta ao benfeitor espiritual: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Somente o lar educa. Dora encontra uma das grandes pedagogas espíritas da atualidade, vai nos dizer que, ao contrário de outras religiões de caráter salvacionista, a doutrina dos espíritos, com seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, busca promover a evolução do homem. E isso se dá por meio de um processo pedagógico. Segundo ela, o cerne da doutrina dos espíritos é a educação. Ser espírita é engajar-se em um processo de educação, de autoeducação. Não é à toa que nós vamos ver Kardec como educador, sendo influenciado por um dos maiores educadores de todos os tempos, Pestalozzi. Jesus, o grande educador das almas. O educador espírita Raul Teixeira nos fala que, quando pensamos em educação, vem à nossa mente algo bom. Mas, segundo ele, é uma visão muito linear e particularista nossa. Porque a educação tanto pode ser para cima quanto para baixo. Então, nas palavras dele, não existem pessoas sem educação, mas existem pessoas com boa ou má educação. Allan Kardec, em um de seus comentários no Livro dos Espíritos, na parte que trata da lei do trabalho, vai nos dizer que a educação é a arte de formar o caráter. É o conjunto de hábitos adquiridos ao longo das nossas existências. E nós podemos dizer que, enquanto espíritos imortais, milenares, ao longo das nossas existências, nós adquirimos bons e maus hábitos. E a grande proposta do conhecer a ti mesmo é identificar em nós quais são estes maus hábitos, para que nós possamos reeducá-los. E do mesmo modo, identificar os bons hábitos, porque quando a gente fala em conhece a ti mesmo, só pensa nos defeitos, né? Eu preciso conhecer os meus erros, os meus defeitos para melhorar. Mas eu preciso também identificar as minhas
potencialidades. Porque nós todos trazemos também grandes conquistas enquanto espíritos imortais. E muitas vezes elas estão latentes em nós, porque nós ainda não a identificamos. Quantas coisas nós já poderíamos estar fazendo e ainda não fazemos? Este é o conhece a ti mesmo. Se nós buscarmos a etimologia da palavra educar, nós vamos ver que ela se origina de educar. Essa raiz duque, D-U-C, quer dizer conduzir. Então nós temos em um primeiro momento um professor que conduz o aluno por um meio correto rumo ao aprendizado. O E de educar vem de ex, que quer dizer externar, de dentro para fora. Levar alguém de um lugar a outro lugar. Conduzir um ser de um estado, o da ignorância, para outro estado, o estado do aprendizado, da sabedoria. Quando nós buscamos no dicionário, nós vamos encontrar como significado de educação ou educar é promover o desenvolvimento das capacidades físicas, intelectuais e morais de alguém ou de si mesmo. Então a doutrina dos Espíritos vem nos convidar a nos reeducar, a identificarmos aquilo que cada um de nós precisa melhorar, para que possamos, com esforço, trabalharmos nesse processo de transformação, nesse processo de aprendizado. E no nosso ambiente familiar, com os nossos parentes, que convivemos de uma forma mais íntima, nós temos a grande oportunidade de nos transformar. Daí a importância da família. Daí a importância de estarmos convivendo uns com os outros, para que nós possamos trabalhar nesse processo de educação, uns ajudando os outros. Mas nós vamos observar que este processo em família não é fácil. Conviver em família é bem difícil. Mas é uma grande oportunidade para nós. E se há uma dificuldade nessa convivência, o convite está feito de levarmos Jesus para o nosso lar, de levarmos os teus ensinamentos, numa proposta de aprendermos a conviver com as diferenças, com as dificuldades. Porque, como nos dizem os benfeitores espirituais e também Allan Kardec, nós nos reunimos em família, muitas vezes com quem nós temos grande afinidade e muitas vezes com aqueles pelas quais nós não temos essa afinidade, pelas quais nós temos grandes dificuldades. Pessoas que são nossos algozes, pessoas que nós, de alguma maneira, lesamos em outra existência. E a providência divina nos dá essa oportunidade de estarmos juntos com esses irmãos, com esses companheiros de jornada, para repararmos os nossos erros, numa proposta de aprendizado, numa proposta de transformação, de melhoria, de crescimento. Então, trazer Jesus para o nosso seio familiar é tentar entender e melhorar a nossa convivência.
Porque quantas vezes eu falo que não suporto determinada pessoa na minha família? Quantas vezes eu critico o outro? E aí dessas situações surgem os transtornos familiares. Quantas vezes eu falo e me afasto da pessoa? Mas será que nós paramos para pensar se a dificuldade não está vindo de nós mesmos? Se nós não estamos sendo os intolerantes? Porque hoje nós temos condições de compreender e buscar uma melhor convivência. Mesmo que aqueles irmãos sejam difíceis ao nosso olhar. Será que nós paramos para pensar no esforço que o outro faz para conviver conosco? Será que nós paramos para pensar no esforço que ele faz para ser nossos amigos? Para aceitar as nossas dificuldades, as nossas manias? Porque nós olhamos só para nós, naquilo que está nos incomodando. Queremos que o outro melhore segundo a nossa ótica, quando a proposta não é essa. Quando foram reunidas ali pessoas que precisam estar juntas, é a grande oportunidade para cada um de nós. É uma bênção estarmos com aquelas pessoas, com aqueles irmãos. Muitos deles, nós que prejudicamos. E agora eles estão ali conosco. Trabalhando esse processo educativo, eu vou aprendendo a conviver em família. Eu vou entendendo a verdadeira importância da minha família. E antes de brigar, antes de discutir, antes de me afastar, eu começo a pensar que eu preciso estar com aquelas pessoas. É a minha grande chance. A espiritualidade nos fala que muitas vezes demoram-se séculos para reunirem aquelas pessoas num grupo familiar. É o carinho da espiritualidade com todos nós. É a misericórdia da providência divina, que nos coloca com aquelas pessoas pelas quais nós temos a necessidade de estar naquele momento. A doutrina dos Espíritos não fala de uma proposta evolutiva. Nós não somos espíritos imortais vivenciando uma experiência na matéria. Temos a necessidade de estarmos na matéria, em um planeta de provas e expiações, numa proposta evolutiva, tal como nos diz Dora Encontro. Então a doutrina dos Espíritos, ela não salva ninguém, não é uma doutrina salvacionista, é uma doutrina evolucionista. Tanto que o princípio máximo da doutrina dos Espíritos é: fora da caridade não há salvação. E aí nós vamos ver que Kardec, na condição de codificador da doutrina dos Espíritos, em nenhum momento ele fala fora do Espiritismo. Trata-se de um princípio universal que garante a cada um de nós, independente da religião que professamos, na condição de filhos de Deus, o acesso a uma felicidade superior, que é uma felicidade espiritual. Então é praticando a caridade que eu vou me salvar. Salvar das minhas imperfeições, salvar das minhas mazelas, me livrar do orgulho, do egoísmo. E quando Kardec pergunta a Jesus qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como ele entendia, olha a sabedoria da pergunta. Como entendia Jesus? Questão 886, né? E aí os Espíritos vão responder, é o famoso BIP, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então está além das questões
materiais. Kardec vai nos dizer ao comentar essa questão que a verdadeira caridade está na relação com as pessoas. E aonde nós temos oportunidade de desenvolver essa caridade? Aonde nós temos ali uma relação diária? No nosso lar. Com os nossos familiares. Com aquelas pessoas pelas quais está nos dando uma grande oportunidade. Jesus não diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. E pode ser que muitos de nós em família nos encontramos com os nossos adversários. Por isso é tão difícil. Por isso a dificuldade de conviver com uns. Muitas vezes nós temos mais afinidade com alguém que está de fora, não é assim? Do que com os nossos familiares. É mais irmão meu, aquele de fora, do que o meu irmão lá dentro. Porque nós temos família consanguínea e família espiritual. Família formada por laços consanguíneos, por laços de sangue, que são necessários para o nosso aprendizado, para o desempenho das nossas tarefas enquanto espíritos encarnados, mas que podem se extinguir com o tempo, e famílias formadas por laços espirituais, que são duradouros, que existem além das existências, as grandes famílias. Nós estamos em uma grande família espiritual. Jesus nos apresentou Deus como um Pai. É a nossa família, uma família universal. Na casa espírita, nós abraçamos, nós ajudamos, nós paramos para ouvir. E no nosso ambiente doméstico, nós conseguimos comportar da mesma maneira no nosso lar, como comportamos na casa espírita? Nós abraçamos os nossos familiares, porque cada vez mais corrido, nós saímos cedo para trabalhar, mal dá para tomar um café, almoço fora, janta, chegamos cansados. Muitas vezes o irmão está lá, querendo conversar, e nós sempre falando: depois a gente conversa. Será que nós perguntamos àquele irmão que está chegando no trabalho: como foi seu dia? Correu tudo bem? Será que nós dedicamos alguns minutos desse dia para estar com o outro? Porque nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que buscar vivenciar verdadeiramente o sentido de estarmos em família. Porque muitas vezes nós passamos a atender aos estímulos do mundo, estímulos transitórios, e vamos perdendo os nossos principais valores. Vamos deixando de vivenciar as oportunidades que estão nos sendo dadas enquanto espíritos imortais. E é de muita responsabilidade estarmos em família. Quando nós pegamos a questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E os espíritos imortais respondem: há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros.
Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Aí a gente começa a ver a responsabilidade de cada um de nós, enquanto pais, enquanto educadores. Os Espíritos estão nos falando: se nós falharmos, a responsabilidade é nossa. Nos demonstrando a importância de trabalharmos essa educação no nosso lar. Se somos pais, como estamos educando os nossos filhos? E lembrando do conceito, promover o desenvolvimento da capacidade física, moral e intelectual. É uma responsabilidade que nós assumimos enquanto espíritos imortais. Todos nós fazemos um plano reencarnatório. Todos nós temos um espírito que nos tutela. E nós submetemos esse plano a este espírito. E se todos nós encontramos reencarnados, o nosso plano reencarnatório foi aprovado. A providência divina está confiando naquilo que nós propomos. E será que nós estamos cumprindo a nossa proposta? Porque muitos de nós podemos ter planejado receber determinados espíritos em nosso lar com dificuldades, para que nós possamos auxiliá-los. Muitos de nós propomos estar com aqueles pelas quais nós lesamos, para que nós tivéssemos a oportunidade de reparar os nossos erros. E aí nós vamos começando a entender as dificuldades em família, nós vamos começando a entender os filhos difíceis, que eu acho melhor nós dizermos, não filhos difíceis ou filhos problemas, mas filhos com dificuldades, filhos com problemas, porque são espíritos imortais que trazem certas dificuldades, e nós temos essa oportunidade de auxiliar. Quando nós pegamos na obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, olha que bacana o conceito que ele traz de família. É o instrutor do André Luiz, salvo engano, é o Alves, explicando para André Luiz e Hilário. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para os espíritos reencarnados na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos,
aprendem a buscar a sublimação de si mesmos, na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Bacana? De responsabilidade. Local de reajuste, onde os pais recebem como filhos ou irmãos, muitas vezes aqueles que os próprios pais prejudicaram. Esse próprio livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 24, tem um relato de um pai que se encontrava em uma cadeira de roda, pai jovem chamado Júlio, com 4 filhos. Um deles tinha perturbação mental, o outro problemas com alcoolismo, os outros 2 vivenciando aquelas extravagâncias, na palavra de André Luiz, extravagâncias noturnas, as saídas. Filhos com dificuldade, filhos com problemas. E André Luiz, juntamente com Alves, vão estudar essa família. E o instrutor vai esclarecer para André Luiz que aquele espírito de agora, encarnado ou reencarnado como Júlio, na reencarnação anterior, na existência anterior, prejudicou esses 4 espíritos. Era um grande criminoso e convenceu 4 amigos. E estes amigos se perderam. Após o desencarne, que Júlio, o espírito Júlio, vai ver os erros que ele tinha cometido. E aí é todo um trabalho de preparação para receber estes irmãos, estes espíritos que ele prejudicou em uma existência anterior, agora como filhos, para que ele tivesse a oportunidade, por meio do processo educativo, de reparar esses espíritos, de reparar o mal que ele fez a estes irmãos. E aí nós vamos ver a dificuldade de agora, porque filhos envolvidos em alcoolismo, um com perturbação mental, aqueles viciados em saídas noturnas, e a gente começa a entender isso. A doutrina dos espíritos, ela abre o nosso campo de visão, abre o nosso campo de entendimento e nos chama a uma responsabilidade que muitas vezes passa despercebida por nós. Quem são aqueles que convivem conosco? Quem é aquele que eu recebi no meu lar? Que eu tenho tanta dificuldade? Muitas vezes eu quero esganar, não é assim? Se eu pudesse, eu matava. Não é assim? A doutrina dos Espíritos falando. Muitas vezes aquele que está ali, que eu estou tendo uma grande dificuldade, eu prejudiquei ele, e agora é a minha chance de reparar. Então a importância de conviver, de aceitar. E muitas vezes o que eu faço? Me afasto, não converso, distancio. E aí nós vamos ter outra oportunidade? Não sabemos. Mas certamente não vai ser com a mesma facilidade que nós temos agora, com as mesmas oportunidades. Certamente, se hoje está difícil, futuramente, se tivermos uma nova oportunidade, bem mais difícil. Aí nós vamos ver famílias, muitas vezes pautadas em princípios religiosos, aquela família certinha, todo mundo educado, e aí surge um espírito lá, desequilibrado, perturbado, que as pessoas às vezes falam aí que é a ovelha negra, não é assim? E aí a gente começa a entender que aquela família, aqueles pais decidiram receber esse espírito para auxiliá-lo. Daí a diferença, porque muitas vezes fala assim, ele é totalmente diferente da família, como é que pode ficar assim? Porque nós somos diferentes. O espírito é diferente, o espírito é pré-existente, é milenar. Não tem que ser igual aos familiares,
porque não é criado no mesmo momento, o corpo sim. E aí nós vamos identificando essas diferenças, vendo que há uma necessidade, uma responsabilidade muito grande para aquela família. É aquele ali que ela tem que trabalhar. Então, se eu tenho lá no meu ambiente doméstico uma pessoa difícil, que não seja filho, mas que seja parente, que eu faça um tolero ficar com ele, não aguento mais. É a nossa bênção. É ali que eu tenho que trabalhar. É ali que é a minha oportunidade. É ali que eu tenho que procurar me adequar. Muitas vezes renunciar, ceder, para que eu consiga conviver com aquela pessoa. Para que eu possa ser útil de alguma maneira. Porque eu, vivenciando com aquela pessoa pela qual eu tenho dificuldade, eu estou evoluindo. Eu estou me transformando. Eu estou aprendendo a ter paciência. Eu estou aprendendo a ter tolerância. Eu estou aprendendo a amar. Estou aprendendo a perdoar. Se eu conseguir conviver com ela, é um ganho na minha existência. Porque tem todo um propósito, tem toda uma finalidade para ela estar comigo. Muitas vezes nós vamos ver uma família totalmente desequilibrada, desajustada, pai desajustado, mãe desequilibrada. E aí vem um filho tranquilo, equilibrado, ponderado, não é assim? Amoroso. A gente fala assim, não, mas como é que nasceu daquele casal essa criatura, esse anjo? Porque também é uma missão. Aquele espírito se propondo a auxiliar aqueles pais. Um grande trabalho. E aí nós vemos filhos não aceitando os pais, brigando com os pais. Irmãos brigando uns com os outros. Nós temos que estar ali com aquele. É uma lição de aprendizado para nós. Repare se você já conhece algum caso no exemplo que eu vou dar. Às vezes o filho ou a filha não suporta o pai, tem dificuldades com o pai. Por exemplo, o pai viciado em álcool. Mas é uma grande missão para ela estar ali, aprender e ajudar. Porque é processo evolutivo para ela também. Aí o que ela faz? Se casa. Como é que é o marido dela? As mesmas características do pai. Já viram algum caso assim? Olha a espiritualidade. São as nossas lições. E a gente vai fugindo, não é? Nós vamos fugindo das nossas lições. Aí tem situações que acontecem nas nossas vidas repetidas vezes. Você fala assim, de novo? Isso acontece comigo? Aí a espiritualidade fala assim, vai acontecer repetidas vezes até que você aprenda a lição. Porque a gente começa a fugir, a gente não quer enfrentar. Aí tem um irmão difícil, não consegue conviver, briga. Aí você arruma um emprego. Seu colega de trabalho é parecido com seu irmão. Você não tolera. E aí é a providência divina nos ensinando, olha, vamos trabalhar a paciência, vamos trabalhar a tolerância. Porque você precisa aprender para fazer isso lá no seu lar. Então é um aprendizado externo para que a gente consiga desenvolver no nosso lar. É a espiritualidade nos ajudando, abrindo os nossos olhos, nos mostrando os nossos compromissos, as nossas necessidades. Quando a gente pega o livro Leis de Amor, do benfeitor espiritual Emmanuel, ditado a Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nós temos uma pergunta: como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? Emmanuel responde: o homem e a mulher aguardam o casamento embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito.
através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar na intimidade todos os nossos erros e desacertos. Fácil dessa forma reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços trazidos por nós próprios das existências passadas. Então, quanto tempo nós perdemos com queixas, com lamentações, e aí vamos desequilibrando o ambiente doméstico. Muitas vezes somos nós mesmos que temos o pontapé inicial. Já repararam? Se a gente parar para pensar uma situação de dificuldade, de convivência, de desequilíbrio, surgiu de um capricho nosso que não foi atendido, de um melindre, de uma desarmonia no ambiente provocada por nós mesmos, de um orgulho ferido, que nós temos dificuldades de reconhecer, de perdoar. E isso vai afetar diretamente na nossa vida. Em muitas situações, por orgulho, as pessoas deixam as suas casas. Vão passar dificuldades na rua. Porque não querem reconhecer que erraram, não querem se desculpar. Vão se afastando dos outros. Como nós temos dificuldades em perdoar. Como nós temos dificuldades em aceitar os nossos erros. E aí são escolhas que nós estamos fazendo na nossa vida em decorrência do nosso livre-arbítrio. E muitos irmãos perdem uma existência em função dessas más escolhas. Quantos se afastam da família, se afastam do lar, e aí vão passar por processos expiatórios, por processos de dores e sofrimentos. Eu reclamo do meu lar, eu reclamo dos meus familiares, mas na hora que a situação está extrema, difícil, para onde que eu volto? Quem é que vai me acolher com todos os meus erros, com todas as minhas dificuldades, com as minhas falhas? É no lar que nós vamos encontrar essa acolhimento. São os nossos pais, as nossas mães. Nós poderíamos exemplificar até com a parábola do filho pródigo. Quando um jovem pede ao seu pai a sua parte na herança, o bondoso pai a entrega para o filho. E o que ele faz? Ele vai para uma terra distante. Não se sabe como ele gasta todo o dinheiro. Vai passar por uma situação difícil, vai precisar trabalhar. Não consegue arrumar emprego. O único emprego que ele arruma é para cuidar de porcos, que não era uma profissão digna na época, porque não se comiam os porcos. Mas já viram aquela expressão, nada é tão ruim que não possa piorar? Aquela terra vai passar por uma grande fome. E os chefes dele, os patrões, não vão lhe dar comida. E ele vai ter a necessidade de se alimentar com as vagens e alfarrobas que eram dadas aos porcos, sem qualquer valor nutritivo. Até o momento que ele vai lembrar lá da casa do pai dele. Lá na casa do meu pai tem alimento em abundância. Levantar-me-ei e irei ter com ele. Mas ele não sentia-se mais digno de voltar como filho, voltaria como servo. Nós vamos até aqui na parábola para trazer a nossa reflexão. Nós vamos ver que esse pai é Deus, que o filho pródigo representa a humanidade, representa cada um de nós. Nós somos os filhos pródigos, nós somos herdeiros de Deus. E vamos pensar numa herança, a lei de liberdade, o livre-arbítrio. Deus nos concede livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. E aí nós vamos ver que o filho pródigo, qual é a escolha que ele faz? Para uma terra distante, ele se afasta. É aquela questão, ao nosso olhar, ficar longe dos pais.
Porque os pais não são aqueles que falam, não faz isso, meu filho, não faz aquilo, vai dar errado, eu já fiz isso. E a gente quer vivenciar as nossas experiências. Não está errado querer vivenciar, e temos que vivenciar as nossas experiências. Mas nós não podemos nos afastar dos nossos pais, ainda mais sentimentalmente, brigando. E esse filho, o que ele vai fazer? Mau uso da herança. Quantos de nós fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, e nos perdemos? Vamos nos afastando de Deus. Como é que eu me afasto de Deus, se Deus está em toda parte? Pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. E aí vem um processo expiatório. Cuidar de pobres e alimentar das vagens que eram dadas aos pobres representa esse processo expiatório, essa dor. E aí há um processo de retorno. Quando o filho decide retornar para a casa do pai, o pai estava de braços abertos. Assim como cada um de nós. Esse retorno, por meio da religião, a Deus. A religião representando, significando religar. Nós nos afastamos, agora nós nos retornamos. Estamos num processo de retorno. Procurando vivenciar mais. Procurando nos alimentar dos ensinamentos de Cristo. É o nosso retorno, é a nossa reaproximação, é o nosso processo de renovação. Mas nós vamos observar que houve uma má escolha. E muitas vezes, pelas nossas más escolhas impensadas, nós nos afastamos das pessoas. Quantas vezes nós agimos por impulso? Quantas vezes nós nos paramos para pensar? Aí Deus fala assim, não resistais ao mal, se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. E a gente age por impulso, resistir ao mal, a força, uma força igual de sentido contrário. Eu entro naquela sintonia, e isso acontece muito no nosso ambiente doméstico. Será que nós conseguimos silenciar? O momento está difícil. Eu posso até estar com a razão, e muitas vezes eu quero impor a minha razão, impor a minha verdade, mas não é o momento mais adequado. A semente para produzir, ela deve ser lançada em solo fértil. Muitas vezes naquele momento de dificuldade, de adversidade, o solo não está fértil. Não é o momento de impor. Nós temos a oportunidade de silenciar. E aí muitas vezes eu falo, não levo desaforo, não aceito isso. Mas não é essa a proposta. Jesus vem nos falar e nos convidar a oferecer a nossa outra face, onde nós temos grande dificuldade. Se o normal é eu agir, é eu revidar, a outra face é eu silenciar. É o meu lado bom naquele momento. É o meu lado equilibrado. Porque nós temos que pensar que Deus está nos vendo. É o nosso comportamento que está sendo avaliado. E nós temos condições para reequilibrar o ambiente. Resplandeça a vossa luz. Jesus não fala assim com a gente? Vós sois a luz do mundo. Quantas vezes nós escondemos a nossa luz? É para acender a nossa luz no ambiente doméstico. Acender a nossa luz no ambiente de trabalho, nos momentos difíceis. Ainda mais de convivência. Porque muitas vezes nós nos equivocamos agindo por impulso. Tem um relato muito interessante, eu não sei o autor. Um pai, ele estava muito preocupado com o filho, porque o filho estava tendo maus comportamentos, tirando notas baixas, não queria estudar. E aí ele conversa com a esposa, reúne com o filho e diz a ele que se ele começasse a estudar e passasse no vestibular para medicina, ele daria um carro para ele. Aí o menino mudou da noite para o dia. Começou a estudar, começou a se esforçar, foi tirando notas boas nas provas, até que veio o vestibular e ele consegue a aprovação para a medicina.
O pai reúne a família juntamente com o filho. E aquele filho acreditava que naquele encontro ele receberia as chaves do seu carro, porque assim havia sido proposto. O pai tinha ficado feliz com a aprovação dele em medicina, mas também muito preocupado, porque ele fez tudo aquilo só pelo carro que ele ia receber. E no encontro, o pai entrega para ele um envelope. Quando ele abre, achando que ia pegar as chaves do carro, tinha uma Bíblia. Aí ele fica profundamente frustrado e decepcionado com o pai. Sai daquele encontro, evita o relacionamento, vai se afastando aos poucos, começa a estudar medicina, muda para o campus da universidade, raramente tinha um contato com a família. Depois ele forma em medicina, consegue um emprego em um bom hospital e sequer conversava com o pai dele. O pai dele, a todo instante, tentava uma aproximação, tentava uma conversa, mas o filho não queria de jeito nenhum. Até que o pai, muito triste, com muito desgosto da vida e daquela situação, vem a desencarnar. No velório, o filho vai. A mãe entrega aquele envelope que ele tinha deixado. Quando ele chega em casa, ele tira a Bíblia do envelope. Na hora que ele coloca na estante, ele vê que tinha um pequeno envelope dentro da Bíblia. Na hora que ele abre, um bilhete do pai. E o pai dizia mais ou menos assim: meu filho, conforme prometido, estou lhe entregando um cheque em branco para que você possa comprar o carro que você mais gostar. Mas além do cheque, estou te dando um presente maior e melhor do que o carro, uma Bíblia, para que você possa aprender o verdadeiro sentido do amor com os ensinamentos do Cristo e não fazer o bem simplesmente pela recompensa que irá receber. E aí nós vamos imaginar o remorso desse filho, numa atitude impulsiva, numa atitude sem pensar. E quantos de nós agimos sem pensar? Quantos envelopes nós guardamos com um bilhete nesse sentido? Quantas situações nós passamos de sofrimento pelas quais nós mesmos poderíamos ter evitado? E aí nós vamos observar uma situação dessa, onde se cria ali um débito ou uma necessidade de resgate, uma necessidade de reparação futura. Então são situações que nós podemos evitar, mas que pelo nosso orgulho, nós ainda temos dificuldades. A grande proposta é de trabalharmos isso em nós, de nos reeducarmos, de trazermos essa doutrina para dentro de nós, mas não ficar dentro de nós, ela precisa sair. E essas oportunidades de educação, de transformação, nós vamos ver no nosso lar, com os nossos familiares, como nós estamos aqui repetindo, ressaltando. Nós temos um caso muito interessante da Anacleto, está no livro Missionários da Luz. Ela era aquela mãe super protetora, conhece alguém assim? Que coloca os filhos numa redoma, ama demais, gosta demais, e não permitiu que aqueles filhos vivenciassem as suas próprias experiências. Porque os pais estão para orientar, mas é necessário que aquele espírito vivencie a sua experiência, porque é um processo de aprendizado dele. E aí nós vamos ver esses pais, né, nós como pais, mães, ao receber um filho, ao receber esse espírito, não é nosso filho. A gente fala, é nosso filho. São criaturas de Deus,
onde nos foi confiada a guarda. Então aquele Espírito está confiando em nós, a providência divina está confiando em nós. E aí nós vamos ver um período até 6, 7 anos, onde aquele Espírito está apto a receber as informações, a receber as orientações. É como se as más tendências dele estivessem ali adormecidas. E aí é onde nós temos a oportunidade de trabalhar isso, para tentarmos evitar que aquele filho cresça com dificuldades, com problemas, ou que nós tentemos amenizar. Mas voltando ao caso da Anacleta, ela recebeu 4 filhos numa existência. E aí esse amor, essa superproteção prejudicou os filhos, porque eles não conseguiram vivenciar as suas experiências. Quando as primeiras dificuldades surgiram, eles fracassaram, porque estavam sempre sob o amparo da mãe. A dificuldade das decisões, das ações. E aí esses 4 filhos vão se perder em situações de grande dificuldade. Quando ela desencarna, ela vai reconhecer o que ela havia feito, vai trabalhar durante mais de 30 anos no plano espiritual para conseguir a oportunidade de reencarnar e receber novamente esses 4 filhos, para que agora ela pudesse auxiliar. Então olha o planejamento dela, olha o esforço, o estudo. E esses filhos vieram fáceis? Sem problemas? Claro que não. E aí a gente vê o amor dessa mãe com esses espíritos. Recebemos novamente, só que agora 2 viriam com paralisia, um débil mental, e a outra viria também com dificuldades para auxiliar, com dificuldades, mas seria quem auxiliaria a mãe, porque o pai desencarnaria muito cedo. Olha a proposta desse espírito. E aí imagina uma mãe com 4 filhos, 2 nessa situação de paralisia, um com problema mental. A gente olha uma situação dessa na rua, às vezes a gente até questiona, né, para Deus, como é que Ele permite que isso aconteça? É a misericórdia divina, são as oportunidades que ela está tendo para reparar, e aqueles espíritos também. Então quando a gente começa a refletir sobre transtornos familiares, nós temos que repensar como evitar esses transtornos familiares. O que eu posso fazer de mim mesmo? Porque certamente eles se farão presentes na nossa vida. Porque é da nossa necessidade. Mas é uma oportunidade que a providência divina está nos dando. E o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes eu espero do outro uma atitude. Mas e a minha? Qual é o meu comportamento? Filhos difíceis. Tá, tenho lá filhos com dificuldades no meu lar, sim. Mas como eu estou ajudando? Muitas vezes eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Deixar de fazer outras. Porque nós, espíritos imortais, estamos vivenciando um processo evolutivo. A nossa condição é transitória. E muitas vezes isso passa despercebido por nós. Porque as paixões do mundo, elas nos atraem. E aí nós queremos vivenciar. Muitas vezes o nosso trabalho não nos dá oportunidade. Não é assim? Quanto tempo eu fico fora do trabalho e quanto tempo eu estou com meus filhos? Aí nós vamos pensar, tá, mas a questão não é de quantidade, é de qualidade. Então, quando eu estou com meus filhos, como é o meu comportamento? Como eu ajo com meus filhos? Porque nós vemos muitos pais, para suprir uma ausência, vão fazer o quê? Não falam não para os filhos, entregam os presentes, os bens materiais. Não é assim? Ah, eu quase não fico com meu filho, como é que eu vou ficar negando isso? Vou dar um presente. Será que é essa a nossa missão enquanto pais, enquanto mães, enquanto espíritos imortais? Então talvez
a grande dificuldade nossa seja nos reconhecermos verdadeiramente como espíritos imortais, que vivenciam uma experiência temporária na matéria, que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Nós não fazemos aqui uma apologia contra o materialismo, porque enquanto espíritos imortais, nós precisamos primeiramente de um corpo físico para estarmos aqui, vivenciando as nossas experiências no mundo material. Então o corpo físico é matéria. Eu preciso de um lugar para me abrigar, eu preciso de roupa, eu preciso de alimentação, de trabalho. Mas como nós estamos utilizando isso tudo na nossa vida? Qual é a minha relação com o material? Qual é a minha relação com o dinheiro? Todos esses bens materiais eu utilizo na minha vida numa proposta de evolução? Utilizo para a minha evolução, para a evolução daqueles que convivem comigo? Porque se a minha relação com o dinheiro ou com o material for uma relação conturbada, uma relação de desequilíbrio que me gera dificuldades, algo está errado. Porque não é esse o propósito, certamente, que Deus nos permite ter esse material na vida, que são talentos. Nós não vamos entrar aqui na parábola dos talentos, mas tudo isso que Deus nos empresta, porque nós, enquanto espíritos, só possuímos aquilo que nós vamos levar enquanto espíritos imortais. Tudo demais, até o nosso corpo, não é nosso. Este corpo não é nosso, é empréstimo. São talentos que Deus coloca à nossa disposição. E os talentos, eles são para serem bem administrados a nosso favor e em favor do semelhante. E aí a gente para pensar, Deus nos dá uma estrutura familiar, uma condição de criar os nossos filhos, de colocar na escola, nos dá saúde, inteligência. São vários recursos, vários talentos. Mas como nós estamos utilizando esses talentos? Como nós estamos administrando esses talentos? É importante nós refletirmos sobre isso. Porque senão realmente os transtornos familiares vão ser constantes. Eu não vou conseguir entender aquele meu filho com dificuldade, aquele irmão mais complicado. Eu vou me afastando. E aí é a afetividade de Jesus no lar. Eu trazer esse Jesus para a minha vida. E no lar nós temos ainda a oportunidade de fazer o Evangelho no lar, né? O culto do Evangelho no lar, que equilibra o nosso lar, que harmoniza, que é uma grande oportunidade para nós refletirmos em família sobre os ensinamentos de Jesus. É o tempo de cada um. E será que nós estamos nos esforçando para isso? Como nós estamos vendo aqueles espíritos que caminham conosco? Reflexões necessárias. Ainda mais quando nós somos pais, porque vem espíritos com diversos problemas, com diversas dificuldades. E muitas vezes nós, enquanto pais, potencializamos essas dificuldades. Eu não sei a história daquele espírito que está ali como meu filho. E aí, em pequena idade, eu começo a passar maquiagem, uso um shortinho, uma roupa mais decotada. Eu não sei como foi aquele espírito numa outra vida. Eu tenho um filho e eu dou para ele uma arma de presente. A gente não sabe os problemas que ele teve nesse sentido. Eu vou para o bar e levo meu filho. E se ele teve algum problema com bebida? E nós estamos ali justamente para trabalhar isso, para evitar que essas más tendências se aflorem. Então a questão é, eu não vou conseguir mudar aquele espírito. E essa não é a proposta. Ele já é um espírito milenar, muitas vezes mais velho que nós mesmos, com uma bagagem maior que a nossa. Mas nós temos ali como pais a missão de criar condições para aquele espírito, para que, quando essas más tendências reaflorarem novamente, ele tenha condições de discernir. Então nós vamos criar essa condição para ele. No momento ali, aquelas más tendências estão adormecidas. Então começam a injetar o quê?
o Evangelho, os bons exemplos, porque o filho, ele olha os exemplos, não adianta palavras, olha os exemplos, de quem? Dos pais. É o educar-se para educar. Eu preciso me educar para conseguir educar. É o exemplo que vai transformar. Pode transformar não as ações dos meus filhos somente, mas também daqueles que convivem comigo. Seja no meu ambiente doméstico, a pessoa começa a reparar nas minhas atitudes, nas minhas posturas, no meu comportamento diante de determinada situação, e aquilo faz ela pensar. Do mesmo modo os filhos, do mesmo modo no nosso ambiente de trabalho, como que nós nos comportamos? Então eu preciso tirar o foco do outro e trazer o foco para mim, para as minhas mudanças. Pensar nas minhas responsabilidades, ainda mais como pais e mães. Porque se eu não estou ali presente com meu filho, quem que vai educar meu filho? O mundo. O mundo. E aí a gente olha para o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo, é esse mundo que nós queremos que eduque os nossos filhos. Porque nós estamos, se nós estivermos ausentes, é isso que vai acontecer. As referências começam a ser fora. E aí, se eu errar por omissão, porque a questão é por omissão, porque aquele pai que se esforça, que a gente viu lá que vai ser penalizado, né? Mas se aquele pai que esforça, que cria condições para que seus filhos sigam o caminho do bem, e o filho, por livre-arbítrio, pela escolha dele, vai seguir outro caminho, aí já não é responsabilidade dos pais, pelo aquele filho. Mas o pai fez tudo o que estava ao seu alcance. Criou condições, então ele teve condição ali de discernir. Mas ele faz as escolhas dele, nós não podemos obrigar. Temos que ter o cuidado com as imposições, seja com os nossos filhos, seja com os nossos familiares. Porque algumas vezes é pelas nossas imposições que as pessoas vão se afastando. Então o ambiente doméstico é um lugar de respeito, de amor. Se eu tenho um filho com dificuldades, das mais diversas, eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou procurar compreender e auxiliar dentro daquilo que eu tenho condições. Muitas vezes a gente vê as críticas, a gente vê os julgamentos, vê os isolamentos, o cuidado que a gente tem que ter com as preferências. Muitas vezes fica claro, um pai preferindo o filho do que o outro, porque o outro é mais problemático. E isso vai causando transtornos no próprio espírito. E a gente para pensar o cuidado que nós temos que ter com essas questões que passam despercebidas, como eu disse, mas que exige de nós um olhar diferente para essas situações, para não vê-las apenas como situações difíceis. Minha família é difícil? Não, é um desafio para mim enquanto espírito, e eu aceitei esse desafio. E se veio assim é porque eu tenho condições de administrar essa situação de uma maneira positiva. Ao invés de separar, nós vamos trabalhar aqui a aproximação. Nós vamos trabalhar aqui o amor, a fraternidade, o cuidado, o acolhimento. Porque o verdadeiro lar é aquele que acolhe. Independente se o espírito tenha dificuldades ou não, independente se aquele espírito tem afinidades comigo ou não. Só para nós concluirmos aqui, nós trouxemos uma lição que está na obra Sinal Verde, Mediunidade Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O título é Parentes Difíceis. Diz André Luiz: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem justa causa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina
a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas para nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casa de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre